Então eu estava perguntando para vocês se vocês já se perderam, porque a mensagem de hoje, o título é O Melhor Caminho. E é o melhor caminho para não se perder, não é isso? Se perder é muito chato, a gente fica perdido, logo a gente fica o quê? Com medo. E não é legal se perder, não é verdade? Então eu vou contar para vocês uma história da Bíblia. E essa história da Bíblia tem muito a ver com essa história que eu vou contar sobre se perder. E além da história da Bíblia, para vocês entenderem bem onde eu quero chegar, vocês já estão sabendo, né? Eu vou contar uma história que eu inventei, uma história inventada da minha cabeça. Lembra, gente, quando eu falo para vocês que a história da Bíblia é de verdade e a história da minha cabeça é de mentira, mas é importante para a gente poder saber aonde eu vou chegar. E a história de mentira que eu vou contar, ela se passa na África. Sim, na África. A vegetação da África é muito legal. Sabe como é que se chama a vegetação da África? Se chama savana. E a savana africana tem muitos animais. E é bem legal porque as pessoas gostam de ir até as savanas africanas para poder fotografar os animais, ver os animais de pertinho. Quantos animais interessantes tem na savana. Muitos animais. Esse aí você sabe quem era, sabe? Aliás, essas duas espécies, a girafa e a zebra. Muito bem, muito bem. Aqueles que a gente viu anteriormente são os antílopes. Viu que legal? E aí as pessoas vão para fotografar, mas tem que tomar cuidado, né, gente? Porque tem muitos animais ferozes, tem também os leões, os tigres, os leopardos, as onças. E a gente sabe que esses felinos, eles não são gatinhos, né? Eles são bem bravos. E as pessoas gostam de ir para tirar os retratos, né? E é muito legal esse negócio de safari na África, para a gente poder fotografar e ver os animais bem de pertinho. A gente entra dentro de uns jipes, né? E aí vai fazer as excursões. E foi um dia muito legal, porque esse grupo aí resolveu fazer uma excursão na África, fazer um safari para fotografar os animais lá na África. E aí a excursão estava no final, já era muito legal. Estava bem no finalzinho, eles já tinham fotografado, já tinham conhecido todos os bichos, os leões, as girafas, os macacos, os jacarés, as zebras. De dentro do jipe todo mundo estava satisfeito. Eles conseguiram ver e fotografar tudo o que eles queriam, cenas super legais da vida selvagem. E aí, gente, estava escurecendo. E eles tinham que tomar agora o caminho de volta. Aliás, o pôr do sol na savana africana é muito bonito. E eles tinham que tomar o caminho de volta, porque eles tinham que voltar para casa. Eles estavam preocupados, porque ninguém sabia bem qual era o caminho de volta. Eles estavam perdidos. Então saltaram do jipe e foram para fora do jipe e começaram a falar umas coisas. Por exemplo, vamos por aqui, eu sei que o caminho de volta é esse, falou a Júlia. A Júlia estava cheia de certeza. E aí o inglês que estava junto, que era o Estevam, o inglês, falou assim, não é nada por aí, não ser nada por aí. Eu não lembrar de árvore caída. Tem árvore caída, disse Estevam. E aí, a essas alturas, né, estava todo mundo muito preocupado. A Maria, por exemplo, estava só chorando, só sabia chorar. E aí, o João, muito esperto, sempre atento, ele lembrou que, na verdade, a cachoeira era bem perto da entrada do parque, lá do safari. E aí estava ouvindo um barulhinho de água, a gente deve estar perto da cachoeira. Se a gente está perto da cachoeira é porque a gente está próximo da entrada e da saída do parque. Ai, a gente deve estar bem pertinho. Estou ouvindo esse barulho de água, mas era um alarme falso, na verdade. Era só a Heloísa, cheia de sede, colocando água no copo. Davi e Henrique pararam até de comer jujuba, que estavam comendo jujuba de tanto nervoso. E aí, será que a gente não ia encontrar o caminho? O Pedrinho, a Bia e a Malu
tinham opiniões diferentes. Mas eles resolveram se entender quando a Malu disse que a única chance que existia era um mapa. Sim, o mapa. E estava com o motorista. O mapa estava com o motorista. E o motorista Diego estava com ele lá. E mostrou o seu mapa. E o seu copiloto Bi, que a Bi sempre quieta, né, como sempre, tinha sempre essa solução. Olhando no mapa, conduzindo os turistas para fora do parque num lugar seguro. Poxa, que bom ter um mapa, né? Ou ter uma bússola, ou ter alguma coisa que nos mostre qual é o caminho certo. E a minha história inventada termina aqui porque agora eu vou começar a história da Bíblia, que é uma história que tem o seguinte título: Jesus conforta os discípulos. E está em João 14, do 1 até o 15. E começa até no momento que vocês já viram aqui comigo, que é o momento da última ceia. Quando Jesus senta com os seus discípulos, vocês devem lembrar dessa figura, porque eu já coloquei aqui há uns 2 ou 3 domingos, né? Ele senta para conversar sobre os últimos dias dele aqui na Terra. E ele falou muitas coisas. Aliás, nessa ceia, foi aquela ceia que ele lavou os pés dos discípulos. Lembra? Nós já vimos isso também. Ele lavou os pés dos discípulos e ensinou humildade. Ele se colocou no lugar de servo, lembra disso? E aí todos os discípulos tiveram seus pés lavados. E aí ele perguntou: vocês compreendem o que eu estou fazendo? E explicou sobre humildade. Depois ele falou que ele ia ser traído. Aí ele falou também outra coisa. Ele falou que Pedro ia negar ele 3 vezes. Vocês se lembram disso? E ele também falou que estava no final da missão dele aqui na Terra. Ele ia ser morto, ele ia ser crucificado e ele ia ressurgir ao 3º dia, ia ressuscitar e vencer a morte. E aí ele falou assim: olha, vocês não fiquem tristes não fica com o coração triste, não tenham medo, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar para todos vocês. E quando eu for, eu vou preparar lugar. E aí ele falou assim: quando eu for e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Quando ele falou isso, vocês sabem o caminho para onde eu vou, Tomé, que estava do lado dele, falou assim: não, nós não sabemos para onde você vai. Como que a gente vai saber o caminho? O que será que Jesus respondeu para ele? Jesus respondeu para ele assim: Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós já vimos esse versículo aqui. O próprio Jesus era o caminho para chegar até Deus. Quem agisse como Jesus agiu e como Jesus ensinou, certamente iria viver aonde ele vive, no céu. E de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E aí ele falou assim: se vocês tivessem me conhecido, vocês saberiam disso, mas será que a gente já está aqui conversando sobre os meus últimos dias e até agora vocês não sabem isso? E aí, gente, hoje em dia, a gente já sabe, já vimos numa história aqui no culto, que a gente precisa pegar o caminho onde não há perigo. Porque existem muitos caminhos errados onde há perigo. E esses caminhos não devem ser seguidos, que nem lá na excursão do safari. Poderia ter muitos caminhos perigosos, mas eles seguindo o mapa, eles iam chegar no caminho certo. E Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, sigam aquilo que eu falei, vocês não vão cair em perigo. Então, o que a Bíblia diz? Entre muitas coisas, eu só botei 3 exemplos. Por exemplo, não brigar, não mentir, não falar coisas que magoem um amigo, não é?
Então, por exemplo, essas são algumas coisas que demonstram que essas crianças estão no caminho errado, no perigo. E o caminho certo? Falar de Jesus, orar, dividir com os outros, ajudar, muito mais coisa. Jesus nos ensinou tantas e tantas coisas, a gente aqui no culto já tem falado nisso, mas é muito ruim a gente pegar o caminho errado. Por isso que a nossa mensagem chama o melhor caminho. O melhor caminho é com Jesus. Sabe por quê? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, quando termina, dá em caminhos de morte, dá em caminhos de tristeza. Você pode estar tomando um caminho, tomando uma atitude errada. Se você escolher fazer as coisas que desagradam o coração de Deus, você pode estar tomando um caminho completamente errado. E esse não é o caminho, porque o caminho é Jesus, aquelas coisas que Jesus fez e nos ensinou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, como é que a gente pode descobrir qual é o caminho certo? Olhando o mapa. E a Bíblia é o melhor mapa que a gente tem. Por que a Bíblia é o melhor mapa? Porque é na Bíblia que a gente aprende todas as coisas certas que a gente deve fazer na vida para não cair no caminho errado do perigo. Nunca a gente vai estar em perigo. Em caminhos certos, a gente com certeza vai sempre ter vitória. Então a gente precisa tomar os caminhos certos. Vamos fazer um esforço para aprender no máximo possível todas as coisas que a gente aprender de bom aqui no nosso culto, na escola dominical, para a gente não cair no caminho errado, tá certo? Vocês gostaram dessa história? Foi bem legal, não foi?